É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somocast. Pô, acho que vocês já viram o título aí de quem tá aqui conosco hoje. Chefe, enólogo, sommelier e fundador da nossa querida BS, Dânio Braga. Dânio, obrigado demais pela... Brinde no começo, né? Obrigado No demais. final, vamos fazer logo no começo. Não, final também, né? Brindar é sempre bom, né? Sempre bom. É isso mesmo. Saúde, obrigado Obrigado pela participação. Aproveitar e agradecer nossos apoiadores. Triguiúva, que mandou esse Capuane aqui pra gente, um Chardonnay leve passagem pela Barrica, muito legal. Então, Somcast 10% de desconto. Acesse aí o QR Code que tá na tela para quem tá na TV. Link tem na descrição também para quem tá no YouTube do BC. Fortalece aí nossos parceiros. Agradecer a Encanever aqui também por essa charcutaria incrível. O QR Code tá na tela aí, fortalece lá, fala com o Hugão, pede um desconto lá, que ele vai quebrar o galho de vocês. E, Daniel, pô, acho que pra gente que tá no mundo do vinho, ter essa oportunidade de trocar uma ideia com você, assim, é muito legal, né? Porque eu pelo menos que me formei pela ABS, sempre ouvia falar Daniel Braga pra cá, pra lá, uma história sua aqui, uma ali, ter essa oportunidade de te entrevistar, juntar esses quebra-cabeça, é muito legal. E a gente sempre começa o podcast perguntando qual que é a tua primeira memória com o vinho. Você vem da Itália, então é que Já tá a memória, que faz muitos anos, né? aqui no Brasil geralmente é um porre, né? Nós tínhamos uma pequena vinha, né? Em província de Parma, então, produtor de Lambrusco. Então, a minha primeira lembrança é certamente no café da manhã, né? Como você pode imaginar, no pós-guerra, café é coisa de brasileiro, de Brasil, né? Não é coisa de italiano, né? Então, café de italiano é hoje, né? Mas na época, depois da guerra, não tinha café, tinha leite, mas não tinha café. Então, o meu café era lambrusco, quente, com açúcar e a polenta. Então, cada um tem o croissant que consegue, né? Que loucura Isso isso. aqui é a minha memória do vinho. Então, não sei quantos anos, mas podia ter 4, 3, 4, 5, alguma coisa assim. E o vinho, como vinho mesmo, assim? Não, mas aí a história, minha família é uma família de restaurateurs, então centenas de anos de história, 1464 começa a família, Que legal. e entre intervalos e outros, mas é uma família que nasceu com a vocação, digamos, não hoteleira, mas de restaurateur, né, de trattoria, de osteria, né? Na verdade, trattoria é uma coisa mais moderna na Itália, antigamente era osteria. Osteria. Então nós tínhamos uma osteria e o meu pai produzia vinho. Na guerra aí fui para o fronte, voltou em 51, na realidade 6 anos após o término da guerra, ele e mais 20 perdidos chegaram a pé de Togliattigrad, chegaram em casa, né? Não sabia que tinha acabado a guerra, que só viajavam de noite, viajar de noite de Togliattigrad para Parma não é uma viagem curta, 4 ou 5 mil quilômetros que Logo ali, né? Então, aí quando chegou ele, a boas-vindas foi uma grandíssima enchente no Vale do Pó. Perdemos tudo, quer dizer, isso me contaram, eu não estava, não tinha sido ainda programado, né? Eu nasci em 53, mas em 53, em função dessa grande enchente, nós fomos para a cidade. Então, a minha segunda lembrança depois desse approach que contei, que é o café da manhã, fui em uma outra osteria em Cremona, onde eu buscava embaixo na cantina o vinho que a minha mãe vendia no balcão de venda do vinho. Então, e depois voltamos para a cidade onde nós tínhamos o estabelecimento, conseguimos reerguer, e eu fiquei até 1975 com a família. Em 75 eu resolvi estudar inglês, fui para Londres, né? Eu tinha 53 para 75, eu tinha 13 anos. Eu fui de ônibus, porque não podia andar de avião naquela época. Não tinha dinheiro também, né? É uma outra realidade, né? Dinheiro, né? Então fui para lá e acabei começando a trabalhar como lavador de toaletes, e a minha carreira começa-se exteriormente à família. Em 78, desculpe, eu volto para a terra natal.
assumo o restaurante porque terminei, completei os meus 18 anos e eu resolvi mudar tudo. Isso. A osteria não virou mais osteria, virou um spaghetti house, que era onde eu trabalhei em Londres. Não fazia mais nenhum tipo de massa regional, só fazia spaghetti. Não vendia vinho regional, só vendia vinhos de grande porte, de grande nível. E assim começa a fase louca, né? Da recriação, da ressurreição de algo que fazia parte do meu interior, mas nunca se conseguiu exteriorizar, porque a tradição é uma coisa muito bonita, mas a tradição também mata, né? A Itália tem um problema muito grande. História, você pode bem imaginar que quando o cara comia uma coisa, diz, mas a sua avó, a sua nona, me lembro, um dia, 2, 3, 10 anos, chega, né? Depois, não, eu não quero mais comparação com nada, eu vou mudar um negócio. A Itália tem uma coisa muito... Acho que um dos grandes problemas que travou a Itália há muitos anos é esse apego demais até a tradição, né? Até hoje, Casa com a tradição, né? Lá é muito... Difícil é você sair da tradição. Aí você ou é considerado louco ou desbravador. Os dois são loucos. Nenhum deles é são. Então, eu em 78 eu fui convidado para fazer um trabalho na Argentina para a seleção italiana de futebol. E no intervalo entre a primeira rodada e a segunda, que é a parte final, eu peguei o chefe de cozinha e fui para o Rio de Janeiro. Em 3 dias consegui comprar um restaurante no Rio, sem falar uma palavra de português. Comprei, paguei, porque tinha o dinheiro que tinha ganho. Naquela época eu não sabia nem o que eu estava comprando. Paguei $2.000. O que você pode comprar com $2.000? Um castelo que você não vai comprar. Eu achava que estava comprando a licença. Porque na Itália até hoje você tem que ter uma licença para exercer a profissão de restaurateur. Tem teste, tem cursos, tem provas. Eu achava que era a mesma coisa. Então eu paguei $2.000, fui embora com a planta abaixo do restaurante, consegui um contrato de aluguel e voltei 2 anos depois para inaugurar o restaurante, que fiquei lá 13 anos em Copacabana. O Enotrian, Enos Trias, Pátria dos Vinhos. Esse era o nome antigo da Península Itálica, antes de se chamar Itália. E a parte mais técnica do vinho, como que surgiu aí? Surgiu ainda lá na volta de Londres eu fui estudar na faculdade de enologia, então eu me formei enólogo na faculdade de Piacenza. Eu acho que sou o único enólogo que nunca produziu 1 litro de vinho. Eu me encantei pelo processo da degustação, análise sensorial, e quando fui fazer o mestrado em Bonn, então eu na França, e então eu me tornei enólogo, mas eu nunca produzi. Produziu na infância, né? Com a família, velho. Produziu. Produção, aquilo não era produzir, aquilo era rasgar a uva E fazer alguma coisa ali. Naquela época, de qualquer forma, para você saber a importância dos anos 70, nos anos 70 a Itália consumia 130 litros de vinho per capita. É porque o pessoal tomava vinho para ir trabalhar na lavoura, era diferente, né? No Rio Grande do Sul fizeram até uma igreja com o vinho, né? Porque não tinha água para construir. Beto Gonçalves aconteceu isso. Então, o vinho faz parte da nossa história mesmo, não tem nenhuma dúvida. Mas eu senti na inauguração do restaurante que tinha alguma coisa que estava faltando, né? Ninguém bebia vinho naquela época. Ninguém. Todo mundo bebia whisky. O gelo com aquele dedinho assim, não, para você misturar o gelo com ele, tomava o whisky. Falei, tem algo errado aqui. Tem grande possibilidade, né? A história do otimista e do pessimista, né? Copo meio vazio, meio cheio. Então, vamos lá. Então, comecei a pensar o que a gente poderia fazer. Vamos formar gente para abrigar a família. A ABS surge nessa necessidade, né? Uma necessidade minha, para eu ter alguém que trabalhasse comigo, que entendesse do assunto, e também sentia que era um problema para todos. Então, a escola que se montou em cima do restaurante durou lá alguns anos. 7, 8 anos ficamos lá, e depois amigos que fizeram um curso junto comigo me ajudaram e transportamos a ABS, que até hoje é a sede da ABS, na Praia do Flamengo, e está lá até hoje. São 43 anos, 44 anos de história. Cara, eu acho isso muito louco, porque realmente chegou, era tudo mato mesmo, né? Não tinha, né, cara? Era que eu ia no Rio Grande do Sul em 1980,
E anos depois levei o meu professor de viticultura, né? Quando chegamos em Porto Alegre, estava tudo bem. Quando começamos a subir a serra, ele viu, disse, mas como é que estão muito altas essas vinhas, né? Era tudo pergolado na época, não tinha nada. Ah, imagina, Espaldeira. espaldeira. Falei, professor, aqui o problema é que estamos fugindo da chuva. Fugindo da chuva? Chove muito? Eu falei, 1.800 milímetros por ano. Mas então por que plantaram as uvas? Quer dizer, na realidade, o italiano não foi lá para plantar uva. Ele Não, foi plantou colocado lá, e lá ele tinha umas parras, então plantou as parras lá no chão e deu aquilo. Demorou um pouco para melhorar, mas conseguimos. É um processo, né? É um processo. Hoje a gente tem grandes regiões ali que fogem um pouco do centro tradicional da viticultura ali, que, pô, tem cada expressão de terroir, cada vinho que tá saindo ali, que são incríveis, né, cara? Imagina que hoje, antes de vir para cá, eu gravei uma mensagem para o sommelier da Geórgia. Hoje é o Wine Day Birthday. Hoje é o dia inaugural da história do vinho. 8.000 anos atrás, lá na Geórgia, Lá na Geórgia, tinha parra. A parreira datava. Então, nasce, né, do Montesagro, né, no Cáucaso. Engraçado que hoje é um lugar onde nasce a uva que é muçulmana, que não bebe, né? é isso. Ali é um negócio muito louco, né, cara? Ali é um negócio meio complicado, né, cara? É uma região meio Conturbada, digamos assim. caótica, né, É um cara? pouco conturbada. Pô, e como que foi essa adaptação aí? O que foi, produção? Dani, eu vou pedir só pra você vir um pouquinho mais pra Mais pra frente. frente? Por favor. Isso. Não posso comer o microfone, né? Não, não. Como é que foi essa adaptação aqui pro Rio de Janeiro, cara? Porque não deve ter sido ruim, né? Porque deve ter sido fácil, porque chegou Uma adaptação. O cara que sai do interior da Itália, nunca tinha visto o mar, até 16 anos de idade, chegou no Rio, você acha que aconteceu o quê? Aí tava no auge ali. Deslumbre, né? Tava Anos 80 não, mas anos 90, certamente o Rio foi o grande deslanche mundial. Todos os meus clientes, meus amigos que vinham no restaurante, tinham passado o carnaval, tinham vindo fazer o Réveillon, tinham conhecido o Rio. Então é Rio. o Brasil era Rio, né? Pra pessoal lá de fora. Né? Mas a imagem, de fato, É isto, né? tem lugares maravilhosos no Brasil, né? Ah, sim. Cidades extraordinárias, mas o Rio foi o cartão postal, né? Aquilo que melhor se conhece até hoje. Você comentou um pouquinho antes da gente começar a gravar que antes do Enótria teve um outro restaurante, né? Não, o Enótria foi o meu primeiro. O primeiro. O primeiro restaurante. Foi esse que foi junto com o pai do Gianni? Quando eu cheguei, eu trouxe um chefe italiano. O meu chefe italiano, depois de 6 meses, não se adaptou, voltou para a Itália. Aí eu assumi um rapaz, um jovem, não era tão talentoso quanto, mas conseguiu me permitir de continuar. Mas um belo dia, um acidente de carro nos tirou esse rapaz, e um amigo disse, mas por que você não fala com o Rino? Eu conhecia, o Rino é Luigi, né? Luigino Rino. Falei, não conheço, vamos conhecer. Ele naquela época trabalhava na Spaghettilândia, no centro do Rio de Janeiro. Eu fui lá conhecer o Rio, fiz o convite. Ele já tinha 50 e muitos anos. Eu era moleque, tinha quanto? 70, 80, tinha 25, 26 anos. Encontrei um homem que trabalhava no restaurante, que conhecia, que falava português, conhecia a região. Falei, é com ele mesmo que eu vou. E ficamos juntos 13 anos, praticamente. Aí veio o Luigi, né? O pai. Aí vem o filhote, né? Que não tinha o que fazer, então manda ele trabalhar no salão também. Começou. E hoje, pô, é uma das grandes... Obrigado, viu? É uma das grandes referências que a gente tem aí, né, cara? Um rapaz muito talentoso. Sempre fui talentoso ele. Muito aplicado. Para mim, ele chegou a ter o melhor serviço de vinho do Brasil. De fato, muito. É uma elegância, né? E gente boa demais. É o lado italiano dele que aflora, né? Aflorou. E multiplicou as qualidades dele. Italiano é tudo gente boa, né? Quase tudo. Quase tudo, né? E conta um pouquinho mais, então, antes da gente entrar mais em ABS, mundo do vinho, conta um pouco mais dessa tua trajetória do lado da gastronomia, né? Porque você
uma pessoa que conseguiu se desenvolver muito bem nessas duas áreas, né? Tanto na parte de vinho quanto na parte de gastronomia. Mas vamos pegar um pouco dessa. Na realidade, quando você trabalha numa casa na tua casa, na família, você tem que jogar em todos os lados. Os lados, né? Você tem que saber cozinhar, você tem que saber atender o bar, você tem que saber servir. Eu desenvolvi o lado, porque estava estudando enologia, então a parte de vinho, eu me interessei aos vinhos que naquela época era fantástico, né? Porque na Itália não se conhecia vinho francês. E a 2 quilômetros da minha terra, É só vinho regional, né? Você falou que trouxe grandes vinhos para quando você. Isso aí já era uma. mas a minha Radical, sorte é né? que perto de mim nasce, né, um restaurante estrelado, 2 estrelas Michelin. Estou falando nos anos 70, que não tinha 3 estrelas na Itália naquela época. A terceira estrela quem trouxe na Itália foi o Gualtiero Marchesi, se não me engano, nos anos 90. Então ficamos durante 20 e tantos anos só com 2 estrelas. Ele morava a 2 quilômetros da minha casa. E o cara era um apaixonado de vinho. Tinha tudo que você podia Legal. imaginar. Vinho, whisky, porto, champanhe. Então, para mim fazer uma carta foi extremamente fácil, né? Eu disse, é melhor fazer uma carta com aquilo que é dele, que já está pago, eu não vou pagar, do que eu comprar Lambrusco e vender Lambrusco, continuar a vender Lambrusco durante o resto da minha vida. Falei, não vou vender mais. Então eu mudei totalmente, assim como eu mudei o estilo de cozinha, que eu fui para lá no Spaghetti House em Londres, eu trouxe 26, 27 tipos diferentes, mas só fazia espaguete. De todos os tipos que você pode imaginar. Com peixe, com carne, com embutido, com ovo, com bacon, com guanciale, é aquilo que você imagina. Mas só espaguete. E a carta de vinho eu montei com todos os vinhos, menos os vinhos da Emília-Romagna. Naquela época, vinho da Emília-Romagna era Lambrusco. Falei, não quero Lambrusco. Não quero fettuccine, não quero lasanha. Então, essa mudança, essa radicalização me permitiu de conhecer os grandes vinhos. E quando eu vim para cá, evidentemente, o Brasil, ninguém tomava vinho, mas quem tomava vinho já sabia quais eram os grandes vinhos. Eu tinha tido a possibilidade de conhecer, então foi uma continuação. Trazia de garrafas em garrafa. Naquela época não tinha wine searcher, ninguém sabia o que era Cruz, ninguém sabia o que era Lafite, o Brion, os grandes vinhos, os Sassicaias, os Solai. E assim começa a história de melhorar o patamar de vinho. Melhorando o patamar de vinho, você tem que melhorar o patamar de serviço. E daí a necessidade de formar pessoas. É. E eu disse, para eu formar consumidor, eu vou demorar muito. É melhor formar poucas pessoas que me ajudem a vender, a trabalhar, a fazer com que o serviço melhore. Isso foi assim, meteórico. Foram os primeiros loucos a ingressarem aí nessa. Eu tenho gente até hoje na ABS daquela época. Fui fundado em 1983, então lá se vão 42 anos. 2 anos. Uma associação que dura 42 anos, sem fins lucrativos, num país que é difícil se estabelecer durante 3. Então, Não, eu falo, uma empresa. É uma associação sem fins lucrativos e tal, mas a gente pode chamar de uma empresa, né? Uma empresa que vive mais de 10 anos aqui no Brasil, é uma empresa sólida, né, cara? Sólida. Acho que os fundamentos eram sólidos, porque o saber e o querer instruir são elementos que não vão terminar nunca, né? Você nunca sabe tudo. Cada dia eu aprendo coisa, cada dia vejo coisas. Então, isso tudo no vinho também evoluiu. Naquela época que eu fui lá com o tal de professor Fregoni, eu disse, mas por que vocês estão insistindo em plantar uvas tintas aqui que não dá? A Alemanha não tem vinho tinto, é um lugar de brancos. E Bento, até hoje, para mim, é um lugar mais vocado para branco do que para branco. Os grandes. Mas hoje em dia eles produzem pouco e você consegue fazer tudo, né? Mas olha o custo que isso te leva, né? A dedicação, o esforço. A Chandon estava naquela época no páreo. Ele fazia o Chandon Rouge. Você chegou a conhecer o Chandon Rouge? Não. Vários de você não devem ter conhecido. Eu comecei a beber vinho faz muito pouco tempo. Ah, é? Faz uns 15 anos. Chutando alto. Então eu não bebo. Esses vinhos que todo mundo fala. Mané Conti. Não, isso aí eu não cheguei nem perto ainda.
Infelizmente, essa é o meu maior gap no mundo dos vinhos, são esses grandes vinhos velhos assim. Eu tive muito pouco ou quase nenhuma oportunidade de tomar. A não ser quando eu viajei para fora e tive a oportunidade de tomar algumas safras mais antigas e tudo mais. Mas ainda tive muito pouco contato. Esse é o meu maior gap no mundo do vinho ainda hoje. Seu, né? Meu. Que bom que sou seu. Não, eu tive grandes oportunidades, grandes amigos, conhecedores, profundo conhecedor, um pouco mais velho do que eu, Meus talvez. amigos só tomam reservado. Reservado para mim, né? Tô mal de amigo, viu, bicho? Não, o contato com o vinho, eu devo muito ao vinho, acho que o vinho me permitiu de viajar o mundo, de conhecer línguas, de me conseguir conversar com outras culturas. Isso faz com que a cultura do sommelier, de uma forma geral, se abre, né? De uma forma categórica e enorme, né? Muito mais que um chefe de cozinha, por exemplo, que o chefe de cozinha ele tem uma linha. O sommelier não necessariamente deve ter uma linha, você tem todas as linhas que você quer. Aqui no Brasil ainda, que a gente... Aqui então é muito mais receptivo, né? A gente não... Ontem a gente não era um país produtor. Não. Né? Não que o que a gente produz hoje ainda consiga suprir mercado, aqui não supre, né? Então a gente tem essa necessidade de importar e tem essa diversidade muito grande. Então você precisa realmente ser muito plural, né? Você vê que curioso, né? Hoje estamos nos anos do século XXI, né? Você vê o único país do mundo que cresce o consumo de vinho no mundo é o Brasil. Nenhum outro país do mundo tem um crescimento no consumo de vinho. Mas também se cair, vai para zero. Mas para zero nunca mais irá, porque afinal das contas, o problema nosso é que a gente tem que ter uma cultura, tem que ter disponibilidade, né? Porque o vinho ainda caro. é uma bebida cara para o brasileiro, né? O brasileiro nasce com a cerveja, com a cachaça, com bebidas mais... Tudo isso também se evoluiu, né? Porque a cachaça hoje tem cachaças caras, muito boas, mas também caras. Então, todo o elemento da natureza tem nicho, né? Você tem que explorar o nicho que você acha que tem mais a ver contigo, né? Não, total, E voltando um pouquinho então para a ABS, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram ali nesse início de estruturação da ABS, assim? A cultura, né? A cultura do vinho. O lado cultural, né? Mas o lado cultural não só do vinho, o lado cultural dos funcionários que trabalhavam nos serviço em si, né? Na época, eu me lembro perfeitamente, eu tinha todos os meus funcionários eram do Ceará, todos cearenses, grandes elementos, uma inteligência, uma perspicácia enorme, muito inteligente. Acontece que o cearense sempre foi muito usado, e você vê que na época, inclusive recente, da pandemia, o Rio de Janeiro se esvaziou de cearenses. Os cearenses voltaram para o Ceará. Hoje o Ceará é um polo turístico importantíssimo. Fortaleza, que eu diga, todo o Nordeste, de uma forma geral, né? Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E a mão de obra vinha para São Paulo, vinha para o Rio. Hoje em dia não o inverso, mas não vem mais porque eles têm trabalho perto de casa. Então por que você deve abandonar a família para ir trabalhar? Trabalhe junto com a família. Então essas oportunidades passaram, mas o lado cultural ficou uma lacuna muito grande, né? Porque a formação de um garçom ou de um commis até hoje não é que ele tenha feito faculdade, né? Então, quando você tem um grau de instrução muito baixo, para você falar Gewürztraminer, Bonne, falar palavras estrangeiras, Chateau Haut Lafite, é um fator limitador. Graças a Deus, coisas mudaram, mas a dificuldade de você ter ainda uma base sólida de informação e de cultura continua no Brasil. O vinho depende muito dessa base de cultura, né, cara? É tal, né? Você tem que conhecer a geografia, tem que conhecer a história. Eu nunca gostei tanto de geografia, história. História eu sempre gostei, mas geografia só por depois do vinho. Mas a geografia é importante para você conhecer, né? Aliás, nós estamos pioneiros em várias coisas, né? Uma coisa importante é que os trópicos, ninguém dava importância nos trópicos. Hoje temos até o professor Murilo de Albuquerque, que depois da invenção da videira, eu acho que foi a descoberta mais importante do mundo, que até hoje saberia fazer uma poda invertida. Mas quem é que ia fazer uma poda invertida?
contra todas as tradições milenárias. A vindima se faz no final do verão. Para você fazer no final do verão a vindima, você tem que podar em um determinado momento, 6 meses antes. E hoje se colhe em junho, julho, agosto. Para você colher em agosto, tem que podar em fevereiro. Fevereiro é colheita, teoricamente. Vai colocar isso na cabeça do... Aí o gênio, ele inventou a roda. O Murilo, assim, eu acho que se teve uma quebra de paradigma aqui com relação à viticultura no Brasil, é a dupla poda. Eu acho que essa questão, assim, foi um 360 muito grande na forma de que a gente vai ver o vinho daqui 20, 30 anos, né, cara? Aí foi a explosão da indústria vitivinícola fora dos eixos convencionais. Né? Você vê São Paulo, Minas, Rio Rio de Janeiro, Brasília, Nordeste, Goiânia, Minas, então nem se fala, né? São todos redutos, são todos lugares que, graças a essa técnica, que hoje estão no páreo de concorrer com outros vinhos do mundo, sem medo nenhum, sem fazer feio. Os espumantes é uma nossa realidade americana, de norte a sul, não tem nenhum espumante que possa ganhar dos espumantes brasileiros, não tem Chile, não tem Argentina. Não, tem América do Sul aqui do sul e do norte também, O espumante, isso aí já virou... É commodity. Já não adianta nem falar mais, porque de frescor, nossa, pelo amor de Deus, não tem. E os nossos irmãos aqui chegam a preços meio abusivos, né? Os espumantes. Estão tentando entrar, mas eles vão levando pancada, né? Não dá. Tem jeito, acho que não dá. É tempo perdido para eles. Acho que é a nossa grande oportunidade de mostrar aquilo que a gente consegue fazer. Eles têm ali, porque acho que faz parte da questão de portfólio, tal, suprir o mercado local, mas... Verdade. Uma coisa que o Brasil poderia investir muito é em tentar pegar o mercado Argentina, Chile, Uruguai, essa questão do espumante, né? Eu não sei como funciona hoje, se a gente exporta alguma coisa para esses países. É muito tímido, né? A nossa exporta... Bom, Mário Gás, você vê que ele tem uma vinícola importantíssima hoje no Rio Grande do Sul. Ele é chileno. Eu conheci o Mário na época da Chandon, então estamos falando de 40 anos atrás. Em década de 80. Então, 40 anos atrás, ele era o louco também, porque disse, mas não dá para fazer vinho tinto aqui. Esquece vinho tinto. Então ele começou a usar Trebbiano para fazer espumante. Muito melhor do que fazer com Cabernet Franc vinificado em branco, né? Cabernet Franc quando era, né, Cabernet Franc, tivesse outras variedades. Cabernet Franc ainda é uma uva que hoje em dia... deveria ter sido a uva brasileira, mas impostamos tudo no Sauvignon, então. Merlot, né? Cabernet Sauvignon mesmo, que era moda, né? Então, ninguém bebia vinho branco no Brasil, e num país tropical ninguém bebia vinho branco. Por quê? Vinho tinto é bom para a saúde, o vinho branco, não. Então a Alemanha deveria estar toda morta, né? Eu ia falar só bebe vinho branco, austríacos igual, então... Nem tudo é aquilo que as pessoas imaginam, mas o caminho é árduo, é difícil. Mas tem que ter perseverança e você consegue ganhar mercado e faz com que isso aconteça. Não, ali é uma região assim que você pode pegar um espumante onde você for de R$70, assim. Difícil você fazer coisa ruim, né? Espumante brasileiro. Só se você pôr um relapso. Você tem que estragar mesmo o processo ali, porque eu já tomei bons espumantes de R$70, R$100, assim, que você toma fácil. Aí você sobe um pouquinho de patamar ali, 100 e poucos, 200, pô, aí você já vai numa outra categoria, assim, que você fala, cara, isso aqui entrega com alguns champanhes ali, bate de frente com alguns champanhes, não vou falar vintage, né, mas... O próprio seu parceiro Capuano, ele faz um espumante excelente, maravilhoso. Ele tem uma sub-região lá que é pródiga. Ficou com orgulho do Rio Grande do Sul. Para mim, é a minha segunda cidade, né, depois do Rio, é certamente o Rio Grande do Sul. Em 1980 andava por lá e eu vou por lá até hoje. Então, faz muitos anos que eu vou lá. Eu vi toda essa evolução. Impressionante. Hoje, vinícola não deve nada tecnologicamente a ninguém. Não, tecnologia, acho que o mundo inteiro, né, cresceu, né? Cresceu, a globalização. Então, acho que
O vinho que se produz no mundo nos últimos 40 anos é um outro vinho, né? É outro nível de qualidade. Bom, que bom, né? Que bom, né? Que bom. Acho ótimo isso. Acho que uma das grandes pontos positivos que teve foi isso voltando para a ABS ali, né? Foi o Campeonato Mundial de Sommelier que teve aqui, acho que foi em 92, né? Acho que foi um grande marco pro Louco, né? Só um louco fazer o que eu... Mas foi um marco muito interessante para esse universo aqui no Brasil, né? Eu não tenho, né? Que está conosco até hoje, um super amigo que você deve ter conhecido, talvez, nas suas andanças com o importador, que foi o fundador da Cellar, o Amaury de Faria. Não conheço. Então, naquela época, o Amaury tinha um importador de vinhos. E foi ele que me ajudou a montarmos o concurso mundial de sommelier. Então, eu fui com o Pinico lá no sul para pedir ajuda, socorros e tudo mais. E conseguimos fazer uma coisa inusitada, né? Trouxemos 120 ou 130 pessoas, dos quais uns 20 profissionais, para fazer o concurso mundial no Rio de Janeiro. Imagina. 92 estava já para receber concursos mundiais de sommeliers e a gente estava fornecendo cursos e cursos e cursos e cursos para formar mão de obra e qualidade de serviço. Até hoje estamos fazendo isso. Como que veio essa expansão da ABS, né? Sair do Rio de Janeiro. Bom, então isso, 83 nasce no Rio e 10 anos depois a gente está com o projeto São Paulo, nasce a ABS de São Paulo. Muito amigo do Ciro Lilla, que até hoje é o presidente da Mistral. Ele encabeçou uma turma de amigos também, que hoje é um núcleo importante da ABS de São Paulo, que são todas as pessoas também de uma... Mário, Arthur, Borges, todas as pessoas que eu conheci em 1982, 83, quando fui fundada a ABS, mas 10 anos depois aparece. Nós fizemos uma reunião no Máximo, no restaurante Máximo, na Alameda Santos, e nós fundamos em 1993 a ABS São Paulo. E ficamos entre essas duas ABS durante muito tempo, décadas, diria. E aí o projeto Vinho começou a se estruturar, as pessoas começaram a ficar muito mais atentas e começamos a ter pessoas querendo fazer isto. Graças a professores que viajavam, dando palestra, aí se juntam 10 amigos aqui, 10 amigos colar. Então começa a surgir essas ABS. Minas Gerais foi uma das primeiras. Salvador também, graças aos paulistas que davam cursos lá, nasce a ABS Salvador. Antes até do Rio? Do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul. Agora, o Rio Grande do Sul, quando apareceu no mercado, ele chegou para valer. Para valer, Eles tinham tudo para fazer isso. Eu brincava, né? Como é que vocês produzem vinho aqui? Não tem um restaurante, um cristão que saiba abrir uma garrafa de vinho direito? Se não tem uma adega direito, como é que vocês fazem vinho aqui? Aí bate e vai. E hoje estamos em 15 estados diferentes, né? Mas em São Paulo... Não, São Paulo ele já tem uma capilaridade incrível, né? ABC, tem Mantiqueira agora, tem um... Cidade do Arthur, lá que ele de Sorocaba, aí não. Não, Mas enfim, o estado de São Paulo tem 4 ou 5 ABS já. E cada uma com autonomia parcial, respondendo ao ABS São Paulo. E conseguimos, depois de muitos anos, montar o projeto ABS Brasil. Hoje temos 15 estados que dão corpo, né? Recentissimamente, né? No 29 deste mês, passado de agosto, nós brindamos, né? 11 anos de reconhecimento profissional da nossa profissão de sommelier. O Brasil é um dos poucos países ao mundo cuja profissão de sommelier é reconhecida pelo governo. Briguei durante 20 anos, brigamos junto com amigos paulistas, inclusive Mário, Teles e companhia, para que nós pudéssemos ter esse reconhecimento. E aconteceu. Mas a ABS reconheceram depois de 30 anos, né, quase, né? É muito tempo de
batendo, mas conseguimos. No Brasil é tudo meio assim, né? A Itália conseguiu ano passado o reconhecimento da profissão. Que loucura, né? Era 4 ou 5. A Suíça, evidentemente, porque lá a escola da hotelaria era a estrutura. Portugal foi o segundo. A França, junto com Portugal. O Japão, que naquela época ninguém sabia que existia, mas já tinha alguma coisa acontecendo em formação profissional. Eles começaram a mandar chefe de cozinha, pessoas no salão, e em grandes restaurantes estrelados. Então, hoje, o Japão, diria que, eu não sei exatamente os números, mas talvez seja a maior associação de sommelier do mundo, o Japão, e nós estamos depois do Japão. Já a China domina isso aí. A China não tem números ainda, porque temos Hong Kong, temos a China continental, mas não temos números fundamentalmente, né? Porque tudo aquele uma coisa meio aquele miolo lá é muito pouco conhecido aí. A realidade do vinho, eu descobri recentissimamente que na China eles enterram vinhas no inverno para não congelar. Mas não é vinhas de 30 centímetros, vinha de 3 metros de altura. Ele joga literalmente no chão, cobre com terra, deixa cair a neve que for. No dia do degelo, eles, quando não tem mais problema de geadas, eles levantam a parra de novo e vão começar a produção. E todo ano deita, e todo ano levanta, e todo ano deita, e todo ano levanta. Puta, que loucura. Eu conheci isso faz 2 anos atrás, não sabia nem da existência dessa história. Nossa, também. Eu já vi conduções alternativas aí. Terra, abaixo da terra. Nossa, isso eu nunca vi. Mas uma prata enorme, de 3 metros de altura. Não sei se produz bons vinhos ou maus vinhos. Aí já é outra história, né? Capítulo, mas desenterrar uma para de 2,5 metros, 3 metros, eu nunca tinha visto. Porque, por exemplo, você vai lá para Grécia, para Santorini, você vê aqueles rococó, aquelas conduções. Lá é o contrário. Isso foge do calor. Vento, tal. Do vento. É outra coisa, mas isso aí de enterrar eu nunca tinha visto. É um fato. Procurem, acho que vale a pena. E eu vou entrar no YouTube depois para ver se eu acho. Vai descobrir, com certeza. Daniel, eu tenho uma pergunta assim, aí é mais uma, sei lá, é uma visão minha meio de fora assim. Você não acha que a independência de todas as ABSs, elas acabam não fortalecendo tudo aquilo que poderia ser a marca ABS aqui no Brasil? Não, pelo contrário, eu acho que sim, isso acho que fortalece e continuará fortalecendo. O que nós temos, uma coisa que não existe no mundo, é uma regionalização de necessidade diferente, né? Tá, isso... Belém do Pará, Manaus, Rio Grande do Sul são 5.000 quilômetros. Não, Então, você vai de Moscou a Lisboa. É outra realidade. Então, cada estado, cada região, digamos assim, ela tem uma necessidade que não necessariamente São Paulo é totalmente diferente do Rio, pode ser mais parecido com Minas ou não, mas essas evidências que estão sendo postas ao ar e ao sol pela viticultura absolutamente mastodôntica que está sendo feita, revela. E onde tem vinho, a cultura leva a necessidade do serviço. Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que as regionais estão fortalecendo a imagem ABS. O que nós nunca fizemos isso a nível profissional, no sentido de encampar um projeto que acabamos de fazer depois de 40 anos. Hoje fizemos uma semana de festejo pelo reconhecimento da profissão e tivemos a ajuda maravilhosa de todas as ABS. Aliás, é uma forma para você agradecer mesmo todos os companheiros das várias ABS regionais que fizeram com que desse resultados maravilhosos. Isso foi graças a uma ideia que surge pelo Júlio Kunz, que é o nosso vice-presidente atual, que faz parte da Associação de Sommelier do Rio Grande do Sul, que teve essa brilhante ideia. Eu levei ele recentissimamente em um congresso mundial e olha como é que abre a cabeça um congresso mundial quando se fala com 50, 60, 70 países com 70 realidades diferentes. O que são 16 realidades frente a 70? É um quinto. Línguas distintas, cultura distinta. Isso que nós temos no nosso continente Brasil, né? Total, eu sempre falo que o Brasil, cara, é um continente, né? Porque
norte a sul é, sei lá, 5.000 quilômetros aí de Isso distância. é motivo de orgulho. Acho que é um incentivo a nós continuarmos fazendo aquilo que nós estamos fazendo, incentivar o conhecimento, a cultura, o ensinamento, a profissionalização. Acho que isso é tudo fruto de tudo aquilo que vem lá de trás, que hoje em dia toma uma dimensão que é imortal. É uma coisa imortal. Eu irei embora, com certeza, não sei quando, espero poder voltar aqui mais 100 vezes, né? Ó, por favor. Mas isto é inevitável, é um caminho que não tem volta. Acho que Essa ideia da questão regional, eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu digo mais como força institucional, assim, porque acho que cada uma tem uma independência muito boa, assim, né? Mas será que. mas a gente conseguiu fazer a estrutura piramidal mesmo, a ABS Brasil é no topo da pirâmide, mas a base que é importante. Então, o ensinamento vai até a base. Então, temos uma metodologia de ensino que fala a mesma língua, a mesma metodologia. Pode ser professor diferente, mas os assuntos são assuntos já que foram pautados e decididos pelo comitê técnico e didático que nós temos. Então, é começar a trocar ideia com um companheiro de milhares de quilômetros de distância, né? Onde as realidades são totalmente diferentes, né? Isso que é muito bonito. Isso é muito doido, né? Como você vê o perfil do aluno ABS ao longo dessa jornada toda? Porque acho que muda um pouco o Mudou perfil, total. né? Eu sou um perfil de pessoa que, quando me formei, eu não queria trabalhar com vinho. Cá estou. Fiz para buscar conhecimento, para apreciar um pouco a mais a bebida, mas... Na medida que você socializa e populariza o vinho, você acaba atingindo todas as camadas da sociedade. E o profissional liberal, que hoje é a espinha dorsal das ABSs, não falo de profissional liberal, falo do arquiteto, do advogado, do engenheiro, médico. E você vê que essas pessoas estão sedentas, então querem ter informações. E nós temos tido a sorte de pegar o caminho do profissional, que é um caminho mais longo. Você não consegue construir um profissional em um curso de 7, 8 aulas. Mas em 3 anos você consegue moldar, dar um caminho, norte, um né? norte. Então, esse norte foi com que grandes profissionais liberais chegassem próximo da gente e quisessem fazer curso para profissionais, sem ter a ideia de exercer a profissão. Já viu trocar um advogado para sommelier? Pode até acontecer, mas é remoto. Mas eu me lembro que a aviação comercial nasceu com arquitetos frustrados, com engenheiros frustrados e viraram comissário de bordo. E já na época da Varig, a ABS dava aulas para comissário de bordo. Ou seja, a gente polarizou com o ensino em todas as possíveis vertentes. Então, acho que aquilo foi um leque enorme que a gente abriu de possibilidade. E as pessoas hoje, para te responder, né, pontualmente, eu acho que hoje temos menos profissionais que querem estudar do que amadores e amantes do vinho. Mas o profissional hoje é obrigatório, é mandatório para você crescer na profissão, para você crescer na tua estrutura de restaurante, hoteleira que você queira. Se você não tem um ensino do vinho, é um grande gap que você vai ter. Então, automaticamente hoje temos mais amantes do vinho, amadores, do que profissionais, mas o profissional tem um caminho muito bem traçado. Só não vai ser profissional que não quer. E nós estamos passando um momento complicado dentro da profissão de sommelier, que todo mundo quer ser advisor, todo mundo quer ser consultor. Eu disse recentemente, no dia da comemoração do sommelier, que não carrega a bandeja não tem futuro como sommelier. O sommelier precisa de cliente, ele tem que estar ao lado do consumidor. É claro que uma importadora é importante, uma loja é importante, mas o cliente é aquele que vai comer, é aquele que vai beber em todos os estabelecimentos, mais luxuoso, menos luxuoso, como você queira, mas você tem que ter alguém que tenha o manejo do vinho, alguém que conheça custo. Então, hoje, mais do que sommelier, diria que nós estamos formando wine managers. Sim, total. Porque você tem que ter gestão de estoque, você tem que ter uma gestão de recursos humanos para você saber quantas pessoas
você precisa ter embaixo de você para você criar uma estrutura, os hotéis 5 estrelas que tem 5, 6, 7 restaurantes. Tudo isso é um caminho fértil, é um caminho que não é inesgotável. Nós temos anos e anos de trabalho pela frente e teremos isso ad eterno. Mas realmente é um ponto bem complexo hoje em dia essa questão do salão, né? Eu falo que o salão, eu acho que um sommelier, para ele ser completo, ele precisa passar pelo salão. Eu tenho uma opinião que eu acho que o salão te dá jogo de cintura, te dá uma série de fatores assim que o mercado tradicional ali não vai te dar. Então, para ser um cara muito mais completo. Mas hoje em dia tem muito pouca gente querendo trabalhar no salão, né, cara? Esse salão é uma coisa muito dura, né? É. Tem Natal, não tem domingo, não tem fim de semana, não tem horário. Não tô falando que Não que tem é mesmo. é uma realidade A minha complexa. realidade como restaurateur me obriga a pensar isso. Mas eu te garanto que os concursos fazem com que quem quer se medir com si próprio, ele tem que fazer concurso para sommelier. E ninguém vai ganhar um concurso de sommelier que não tenha carregado umas bandejas. Total. O teu conhecimento acaba na prova teórica. Quando vai para a prova prática, é o salão que te dá a garantia da vitória. Pode reparar em todos os concursos do planeta. E no Brasil não é diferente. A gente só cunha campeões que sabem carregar a bandeja, que automaticamente tem uma devoção à profissão, tem um respeito para a profissão. Não é simplesmente para você ganhar mais ou menos. Porque eu vou te dizer mais uma coisa, o salão vai voltar a ser o imperador. Quantos restaurantes têm sommeliers hoje que tenha concorrido em alguns concursos mundiais, internacionais? Aqui no Brasil, É. 8 no máximo, 5. Se eu não te faço essa pergunta, que a gente não pode perder tempo. Não, nem isso, deve talvez 1, 2. Ele falou eu de cabeça, que é o Beato, é o único O que Beato, 30 anos atrás já era e continua sendo, de salão. o único. O Luiz, Luiz, hoje está no que vai que chama, que vai pro Emiliano, Emiliano. O Arrebola já não é mais salão. mas ele continua militando nos restaurantes, mas não. O Gianni também já não tá mais em salão. Os grandes campeões mesmo já não estão mais no salão, né? Tem 2, acho, que estão em salão ainda. Mas a gente vai incentivar os jovens, porque teremos mais arrébolas, teremos mais tártares, teremos mais beatos. Eu acho que essa classe jovem, que tem uma cultura já melhor, e tem uma facilidade melhor a estudar, porque estudar não é fácil. Não é, cara. E tem que ter memória. Eu sou péssimo para isso. Esse é meu maior... A tua memória é escrita, cara. Eu passei dezenas de anos, até hoje eu escrevo, bebo um vinho, escrevo. Depois não me lembro de guardar a anotação, mas esse é outro. Essa é outra história. Porque é infinito, né, cara? O vinho é uma coisa que, cara, tudo bem, você tem o infinito rótulo, né? Isso é infinito. E agora você tem, hoje em dia, muitas mudanças, legislações sendo atualizadas. Então, assim, é uma coisa infinita mesmo, né, cara? Aqui para você acompanhar. E hoje em dia, uma coisa importante a nós falarmos, que você comentou comigo na minha chegada aqui nos seus estúdios, sommelier de água, sommelier de saquê, isto tudo é obrigação do sommelier mesmo. Sim, total. Hoje em dia, a polarização do vinho, ou a capilarização do vinho, chegou a exigir especialistas em saquê, especialistas em cervejas. Agora, o sommelier tem que ser bartender, tem que saber fazer um drink, tem que saber como é que é feito o whisky, qual é o processo do conhaque, qual é a diferença entre o conhaque e um activite. Ou seja, a cultura é enorme. Para você estudar tudo isso, só você tem que se provar com você mesmo. O concurso, hoje vejo uma prova para você mesmo testar o teu conhecimento. Não é para você concorrer para ganhar alguma coisa, mas é você se manter atualizado. Porque uma vez que você domina um cenário, a tendência é não estudar mais. Acomodar. A pós-graduação tem um começo, meio e um fim. Mas os grandes cirurgiões, os grandes profissionais liberais, são aqueles que nunca terminam.
Nunca para de estudar. O estudo é infinito também, né? Eu acho que é uma coisa que... Eu continuo estudando até hoje. É porque a gente vem de uma cultura que, pelo menos os meus pais, assim, era, pô, fez uma faculdade, ok, Obrigação cumprida. obrigação cumprida. Depois tem uma pós-graduação, nossa senhora. Pra mim, na minha realidade, assim, o estudo é uma coisa permanente. É uma coisa que não deve parar nunca. Independente se você vai ser sempre a mesma linha ou várias Aí linhas. você vê que hoje em dia temos mais especialistas do que inteiramente profissões. É. Dentro da medicina, não vou nem pensar em te enumerar as especialidades da medicina, mas isso acontece em tudo. Arquiteto de interiores e exteriores, gente formada para loja, gente formada para prateleira, gente formada... A especialização é que o sommelier não pode ser diferente. Então, o sommelier, para ser um bom sommelier, tem que fazer curso de saquê, sim. Tem que fazer curso de água, sim. Já é exagerado fazer sommelier de água mineral. Eu fui uma das pessoas, talvez não vou me lembrar os anos, onde eu trabalhava para uma empresa multinacional que me contratou para fazer o San Pellegrino Roadshow. A gente fez dar aula de águas minerais, água mineral com gás e sem gás, tudo tem uma pequena ciência. É claro que o nível de informação que você tem no vinho não vai ter na água. Não, claro que não. Mas você tem que saber o que é uma água alcalina, uma água salobre, uma água mais ácida, menos ácida. É tudo isso que você tem que prestar atenção. É. A água é muito parecida uma das outras, porque a gente não se detém. Vai no automático, né? Vai ali. É com gás ou sem gás? Não, peraí. Tem restaurante também que exageram ter uma carta de águas minerais. Isso é noblesse oblige. É um pouco exagerado ter uma carta de águas minerais, mas eu acho fantástico você poder ofertar aos teus clientes uma água islandesa, norueguesa, alemã, portuguesa, francesa, italiana. Quer dizer, é muito chique, é muito bacana isso. É que nem você ter os vinhos os Premier Grand Cru Classé, os últimos, os Borgonha, Bordeaux. É importante... Se a gente for falar de harmonização mesmo, são essas águas europeias aí que vai ter o mínimo de harmonização com comida, né? Mas a água mineral brasileira é uma fonte excepcional. Aí é a melhor que tem, pra matar sede, assim, Não, mas tem águas gastronômicas melhor do que outras. O paladar, né? Fora a saúde, né? O pH com a E é mais ácido, menos ácido, faz bem para isso, faz bem para aquilo. Então, acho que é fantástico esse mundo da especialização. Água, pra mim, foi uma coisa mais disruptiva que teve dentro da ABS. A aula de água, assim, pra mim foi um negócio meio... Porque é aquilo, o brasileiro vai meio no automático, você pega a água ali, toma, meio sem informação. Aí quando teve a aula acho que foi o Mário que deu a aula de água, eu falei, cara, que universo paralelo, né? Que você nunca se atenteia a ele. O Mário também é de uma década que não é atual. A minha também é uma década que não é atual, de nascença. Mas isto te obriga a estudar. Não, total. O Mário deve ter estudado que nem um louco para dar uma aula de água. Eu estudei que nem um louco para dar aula de água. Isto te obriga, isto faz parte do teu conhecimento diário, contínuo, que tem metodologia de estudo para você assimilar. Se você não tem esse lance, eu faço feira de vinho, bebo 400, 500 vinhos em 3 dias. Você tem que criar um mecanismo para se lembrar. Senão você vai ler as suas anotações e não entende nada. Você tem que se virar com uma missão cumprida. Então, qual é o objetivo? Você tem que ser objetivo no teu estudo, na tua perseverança. O que você quer ser? Você quer ser o melhor sommelier campeão do Brasil ou você quer ser o melhor sommelier brasileiro? São duas situações completamente diferentes. Uma, você contende com o outro. E a outra contende com você mesmo. Total, Entendeu? Então, acho que você brigar com você mesmo é o máximo da evolução de conhecimento. Fantástico isso. Eu sou eu venho da geração, assim, que tinha muita dificuldade de obter informação ainda, né? Não venho... Isso que é feito para olhar? Ou... Não, pode comer. Pode quebrar protocolo e Por comer? favor. Não posso falar mastigando, mas... Não tem problema. Podcast pode ir tranquilo. E, geralmente os convidados comem tudo no final, né? Porque eu como mais, que eu falo menos, e o pessoal come... Interrompo uma pausa.
Não, pelo amor de Deus. Eu venho de uma geração que o acesso à informação não era muito fácil, né? Então hoje, para mim, a facilidade que você tem de buscar informação, de fazer curso, eu piro muito nisso, assim. Mas aí na hora que você tem informação, não tem enciclopédia, a enciclopédia está no teu bolso. Cara, isso faz uma diferença enorme. Isso, qualquer dúvida você esclarece num segundo. Entre um prato e o outro, uma pergunta de um cliente, eu já volto a falar com o senhor. Aí você vai lá atrás das tuas cortininhas e você vai buscando informação que por acaso você não se lembrava ou não tinha. ABS mesmo, eu me formei fazendo resumo de aula. Então, tudo que eu anotava, passava depois pro computador e tal. Foi assim, porque aí você anota uma vez, passa outra, minha memória Fixar o de... conhecimento é obrigatório. E por si só fixa escrevendo. porque é uma montanha de informação, né, cara? É muita informação. Tanto que muita coisa, às vezes, eu não lembro. Vou lá nas minhas anotações, tá lá. E aí você começa a assimilar mais, né? O podcast aqui, para mim, virou uma outra sala de aula. E você acaba sendo obrigado a estudar qual é o assunto para você poder estimular A conversa fluir e tudo mais. Você tem que ter conhecimento de causa, né? Senão não consigo. Não, e aí na troca aqui sempre surge uma informação, Pô, isso pra mim é Hoje você aprendeu a história da vinha enterrada, né? Então isso aí pra mim já deu. Eu vou no YouTube ver isso daí, porque eu já vi várias conduções estranhas por aí, mas essa daí... É uma região importante da China, produtora de vinho. Tem muito chateau, muita coisa indo pra lá agora produzir vinho, né, cara? Será que vai ser alguma coisa boa? Eu não sei se são chateaus que vão para lá ou são Ou os chineses que compram comprou chateau no no posto Noel, né? que ia ser mais fácil. Acho que vai mais nessa linha aí. Aí compraram muita propriedade, ficaram na França, na Itália, em Portugal. Hoje os empresários brasileiros descobriram também o vinho. Então a gente estava falando que o estado de São Paulo tem mais de 100 vinícolas. Essas 100 vinícolas não foram vinhateiros que nasceram com o esforço da vinha nas costas, no braço, com enxada na mão. Eles foram lá para ter primeiro tiveram possibilidades econômicas. É um projetinho. O meio econômico ajuda muito, né, para você poder montar algo, né? Projetinhos de 20, 30, 40 milhões, 50 milhões. Aqui na região de São Paulo são coisas meio... Isso que é eterno, isso que não vai voltar atrás. Essas construções poderão não fazer o melhor vinho do mundo, mas que vão socializar o vinho na região, vão dar mão de obra, vão dar emprego, vão ter que criar de novo as raízes do campo que a gente abandonou. Os nordestinos, falei dos nordestinos que vieram de peso para o Rio, para São Paulo. Você vai nos restaurantes hoje para ver quantos nordestinos tem aqui. Tem muito menos nordestinos hoje. Sim, total, Mas assim, no Rio é total. Aqui de vez em quando encontra ainda alguns que se transferiram, criaram família aqui, então se mantiveram aqui. Mas o sonho de todo imigrante é você voltar um dia para a tua terra, mas vitorioso, não perdedor. Então, migrante ou emigrante não volta para o país como perdedor. Ele só volta como vencedor. Então, eu não tinha nada a perder. Eu tinha 23 anos quando abri o restaurante. O que eu poderia perder? Eu falo inglês, falo francês, falo italiano, falo português, falo espanhol. Se não desse certo o Brasil, eu teria outras opções. Ia para a Austrália, para o Canadá. Hoje em dia, não sei nem aonde eu iria. Aliás, hoje em dia eu iria em lugar nenhum. Ficaria aqui mesmo, entendeu? É aqui mesmo que eu vou ficar. No Rio ali, né? Quietinho. Não, Rio, São Paulo, o Brasil. Eu amo o Brasil. Eu sou mais brasileiro que italiano hoje, né? Eu tô aqui há 45 anos, então vim para cá 23, 24. Quase o dobro do tempo aqui do que lá, né? Então, me sinto brasileiro a todos os efeitos. A maior parte racional tá aqui, né? Com certeza. Mas isso te cria como empresário, sabe? Sim. Que você ser empresário no Brasil tem uma pequena diferença ser empresário na Europa, sabe? E empresário num ramo que é complicadíssimo, né? A gente tá falando no ramo da gastronomia. É um mercado muito complicado, né, cara? A gente fala muito aqui no podcast as dificuldades de você empreender nesse ramo, né? Da rotação dos funcionários, treinamento, a falta de
É muito Eu maluco. acabo hoje de ter uma reunião dentro do grupo que eu trabalho, que eu fazendo, que a gente está sentindo a necessidade de abrirmos uma escola nossa. A gente precisa formar pessoas, porque as pessoas, elas querem fazer alguma coisa, mas não tem como se formar. A gente tem escola de formação, mas muito incipientes, toda coisa que o governo se mete, ou é uma coisa estadualizada ou nacionalizada ou do ensino, não chega a suprir as necessidades do Do empresário, alto do alto padrão. padrão. Então a gente precisa, eu tô trabalhando nesse projeto para a gente, em um curtíssimo prazo de tempo, a gente criarmos a nossa metodologia de ensino. De ensino. Hoje em dia ninguém quer ser para comer no restaurante, quer ter uma experiência no restaurante. Isso também já virou um. O que vai ser para... vamos encher a cara com vinho? Não é assim. Você leva um vinho, leva outro vinho, aí começa a história, né? O meu é melhor que o teu é melhor que o meu. Da onde que é? É italiano. O meu é português. O outro chega aqui e entrega com o Chile, né? Tudo isso é cultura. Você está disseminando cultura. Isso é fantástico. Isso não acaba, não acaba. Você já bebeu vinho chinês? Não, então eu vou levar uma garrafinha chinês. Eu tomei uma vez já. Eu tomei também, mas a China hoje Não foi uma grande é experiência. muito. Não, mas ninguém conhece o vinho chinês, tá? Eu me sinto um neófito a falar desse assunto. Eu já fui na China visitar vinícolas, mas as vinícolas importaram o conhecimento. Sim. Eles são bons nisso. Então, eles sabem comprar conhecimento, levar em loco e multiplicar o conhecimento. Então, a gente tem que fazer isso. Não tendo disponibilidade de mão de obra, manualidade escassa. Você, um eletricista, um encanador, um sommelier hoje, se as coisas andarem do jeito que estão andando, a gente vai voltar a ter necessidade de pagar bem um sommelier de salão. Não vai ser um robô que vai conversar com o seu melhor cliente. Não, o serviço jamais vai ser substituído. Temos exemplos de hotéis. Se não me engano, no Belo Horizonte já existe algum hotel de redes importantes que estão no room service. Em vez de chegar o camareiro ou a camareira, o garçom e a garçonete, chega um robô com a sua bandeja que você pediu. Mas eu acho que tem público para isso também, né? Tem maluco para Mas tudo. isso é a qualidade que a gente fica estudando dia e noite? Está perseguindo há tantos anos? Quero ir para Minas Gerais, eu quero acordar, tomar aquele cafezão da manhã mineiro, aquele pão de queijo, aquele doce de leite gostoso, né? Mas isso, o vinho é humano. A gente tem todas as ferramentas que estão disponibilizadas hoje ajudam no sommelier. Mas você não vai falar com um robô, eu estou comendo carne, você tem que tomar vinho tinto. Isso que já foi, faz parte da mitologia. Vinhos brancos com peixe, vinhos tintos com carnes. A gente esquece de uma coisa importante, né? Que toda vez que eu dou uma palestra em qualquer lugar do planeta, diz: o melhor vinho é aquilo que você gosta. É o que o cliente gosta. Eu aprendi rapidamente como se faz uma harmonização. O cliente estava pedindo uma lobster, como é que chama? Uma lagosta. Eu sugeri prontamente um vinho branco. Ele me respondeu, sabe o quê? Odeio vinho branco. Perfeitamente, senhor. Gostaria do quê? Do Malbec argentino? Mas por que não? Se ele gosta disso? Mas vai falar para o português. Nós temos a obrigação de saber qual é o certo. Assim, e recomendar o certo, mas não pode obrigar. Ô, seu Joaquim, não pode ser um vinho tinto para lagosta. Que falou que não pode? Ou com bacalhau, né? Aliás, 500 anos são da... escolas. Então, a escola do gosto é em contínua evolução. Você hoje tem clientes que são frequentadores eméritos de restaurantes, não aguenta mais harmonização. Eu não quero harmonizar nada, eu quero comer e beber. E assim, você vai... Aí eu puxo... Que chatice é essa, né? Jantar harmonizado. Mas escuta, me dá o menu. Eu harmonizo do jeito que eu quero. Eu posso até escutar a sua sugestão. Mas me obrigar a tomar Riesling com isto, Chablis com aquilo, não. A gente tem que respeitar a individualidade do gosto. O sommelier tem por obrigação. Então eu falo, né? A escola que eu digo de sommelier é você
começar uma aula de ping-pong com o cliente. Saber ler o O que cliente. o senhor me sugere? Você tem que... E a bola caiu no teu campo. Se cair no teu campo, no ping-pong, você perde o ponto. Então você tem que devolver a bola para ele. Mas normalmente o senhor toma que tipo de vinho? Tinto A leve. bola para você vai me responder. Na tua devolutiva eu vou começar a entender a cor, a entender a estrutura, a entender a regionalização que você gosta. E depois você mesmo acabou de me dar a sugestão para eu te ofertar aquilo que eu gostaria que você bebesse. É isso. E você admite, obrigado pelo conselho. Na realidade, o conselho fui ele que me deu. Só deu. A gente tem que puxar o barbante. Então, esta é a materialização do sommelier. Esse é o nosso trabalho. Não é beber vinho caro, vinhos únicos. É entender a filosofia do salão. É vender experiências. A experiência fixa na tua memória e nunca mais você vai esquecer. É que a gente esquece muitas vezes a essência da profissão, né? E acaba indo pro sommelier de Instagram, que fica postando os grandes vinhos e tudo mais. E a essência é essa, né? É o serviço, o atendimento ao cliente, né? Mas isto acho que vai continuar. Desde sempre nós tivemos consultores, pessoas que optaram para ser catedráticas, ensinam, porque ensinar também nas escolas hoteleiras é um trabalhão, cara. Ensinar é um dom. Trabalho, você tem que dom. saber passar a tua noção, o teu conhecimento. Fala, é um dom, cara. Tem gente que são péssimos professores e são baita conhecedores. Não. E você vê, hoje temos leitores de slides, Tem bastante. leitor de PowerPoint, sei lá como é que chama. Cara, você tem que ter a tua aula montada cerebralmente, o teu percurso tem que ser cerebral. Então, Uma coisa que eu achei incrível na ABS é isso, né? A aula não tá no material didático, né? O material didático ali ele tem alguns bulletzinhos ali e tal, mas tá tudo na cabeça do ser humano que tá dando a aula ali, né? temos um livro que fizemos isso há 4 mães, o saudoso amigo Célio Hauser, nós fizemos o livro de formação profissional falando da viticultura, falando da enologia, método de vinificação, espumatização. Mas isso é só para você saber que existe esse... Você quer se especializar em quê? Você quer ir mais profundo na espumatização? É garrafa por garrafa? É tanque grande? Escolhe. É vinho branco para durar muito, para durar menos. Então, o sommelier hoje é como eu te falei, é um manager, porque você tem que auxiliar a indústria vinícola também. As indústrias de produção precisam de alguém, porque o enólogo, eu te falei, eu me orgulho de nunca ter feito 1 litro de vinho. Hoje em dia tem muito enólogo fazendo curso de sommelier também. Mas o enólogo, ele só bebe o vinho que ele produz. E qual é o seu referimento? É aquilo que você produziu o ano passado, então? Porque aquilo que você vai produzir o ano que vem, você só saberá daqui a 1 ano. Tem um pessoal do Sul que são enólogos e a gente entrevistou um deles aqui. E a confraria deles lá é todos os vinhos de fora. Não pode entrar vinho dali. Mas isso te abre a mente. Precisa, né, cara? Te abre o cérebro. Você é obrigado a pensar. O enólogo é que nem o pedreiro. O pedreiro me dá a fórmula do cimento. Fórmula do cimento. Me dá a receita da massa. Como a receita da massa? A massa pode ser feita de todas as formas que você pode imaginar. Não, mas me dá... Você quer saber como eu faço a minha massa, então. Mas a receita da minha massa não necessariamente atende todas as necessidades. Custa caro. Começa por aí. Custa caro. Você me perguntou com uma massa boa. Bom vinho barato, eu não consegui encontrar ainda, né? Uma das minhas grandes especialidades em fazer feira é comprar vinho bom e barato, mas isto é muito mais difícil que comprar vinho raro e caro. Que vinho raro e caro é só ter dinheiro. Agora, expertise, só você ganha tomando os 500 cálicezinhos, cuspindo para cá e cuspindo para lá, que você vai criando o teu portfólio de memórias. Tem que conhecer qual é o paladar, qual é a finalidade do seu trabalho. Eu preciso comprar vinho para supermercado. É uma coisa que não tem nada a ver com vinhos para colecionadores. Para um restaurante italiano. Restaurante italiano com francês. Então, são essas as nuances que me dão a garantia que nós nunca terminaremos. Jamais. Só vai
ter mais coisas agregadas, mais funções agregadas ao sommelier, mas acho que sumir não vai nunca, né? Pois é, Graças a Deus. graças a Deus. E Daniel, voltando um pouquinho ali para a questão do que você falou, a gente estava comentando de concurso e tal. Como você acha qual a importância que tem essa questão dos concursos pro sommelier? Vou perguntar direto pro pai que trouxe a criança para cá, né? Você acha que valoriza em qual ponto, assim? Claro, a pessoa todos, né? Todos os pontos. Em primeiro lugar, um campeão é sempre cortejado. O ganhador, o melhor sempre é cortejado. O melhor sommelier do mundo, hoje, ele tem uma agenda de trabalho planetária. Dura 3 anos. Depois de 3 anos, vai vir o outro campeão. Melhor, pior, mas é o da atualidade. Então, você ter a oportunidade de ser campeão, você está abrindo um mercado de trabalho diferente. E o consultor não vai ser campeão do melhor sommelier brasileiro. Pode ser um grande sommelier brasileiro, mas não é o melhor. O melhor sommelier brasileiro é aquele que vai ganhar um concurso. É a pessoa, é o profissional que se expõe na frente de um público, de uma plateia, ter a adrenalina que fica Uma pressão bum, 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 total. Isto faz com que se forme um grande profissional. Então, eu sempre falo para os meninos que concorrem, quanto mais você concorrer, mais chance de você ser campeão. Para você ser campeão e concorrer mais vezes, fatalmente você vai perder. Mas se você tiver perseverança, se você perder 1, 2, 3, a 4ª vez você vai ganhar. Que eu diga é o saudoso Gerard Basset. Ele concorreu 20 anos para ser campeão mundial. Mas durante 16 anos, ele perdeu. E perder uma final de um concurso mundial e o concurso brasileiro não é desmérito para ninguém. Não, pelo amor de Deus. Aliás, pelo contrário. Então, a resposta está aí. Você abre um mercado de trabalho diferente. Você tem que ter a cabeça e tem que ter uma agenda de trabalho sólida para você não se perder. E quando você ganha uma vez, você não vai ganhar mais outras vezes. Mas você deveria dedicar o teu conhecimento para o ensino, para você formar pessoas que podem ser até melhores que você. É dedicação. Professor, campeão, são pessoas dedicadas. Ninguém se torna campeão sem dedicação. Porque para você ser um campeão brasileiro, você precisa de um esforço, de um estudo muito superior a uma formação Te garanto básica. que o nosso comitê de concurso sabe fazer as perguntas bem feitas, viu? As pegadinhas bem... Não precisamos sacanear ninguém. Agora, existe um lema. E mais do que isso, é importante a gente criar jovens talentos. Então, a gente está pensando em retomar esse aspecto de jovem talento, que nem a seleção de futebol under sub-20, não sei o quê. É fundamental. O jovem sommelier, para dar oportunidade a esse jovem, porque às vezes quando você é um commis sommelier, o teu superior, ele te mantém lá embaixo. Mas se você dá uma brecha, uma dribladinha ao lado, você pode passar a ser o melhor jovem sommelier. E te garanto que os donos de restaurantes, eles vão ficar atentos. Você não acha que essa estrutura que a gente tem hoje é o que está travando um pouco a gente ter um campeão brasileiro lá fora? Porque hoje é o campeão... Mas aí já é o inverno. Não, eu queria provocar nesse sentido mesmo, porque acho que talvez isso que você comentou agora de ter subcategorias do campeão brasileiro seja uma forma de você conseguir ter um master e que esse master ganhe 10 vezes e que ele consiga ir 10 vezes para o Mundial. Porque vou citar o exemplo do Arrebola, foi 3 vezes e depois, pela legislação da... Não, ele mesmo foi o artífice de uma mudança de... Porque ninguém mais queria concorrer contra ele. Não, mas o Arrebola vai concorrer, né? Não, mas primeiro tem que iniciar aqui, né? Assim, tá. Lá fora você vai quantas vezes quiser, porque ninguém sabe dos 75 participantes. Somente se conhece os últimos 3 participantes. Ou se você acompanha mesmo, você conhece os últimos 15 finalistas, semifinalistas. Mas e os outros 70 ficaram no caminho. Então você tem que ter essa oxigenação de mão de obra para você incentivar os jovens. É isso que é importante.
Não, eu concordo total que a gente precisa incentivar. Eu acredito que isso foi feito justamente para isso, Mas né? voltando à tua pergunta, nós temos um fator limitador enorme, né? O nosso idioma se fala em muitos países do mundo, né? É. Pelo menos em 3 ou 4, né? É. O inglês se fala no planeta inteiro, o francês em muitas colônias, mas o francês tem a vantagem que é a língua do vinho, oficial, né? Eu me lembro que o presidente da ASI, Jean Frambourg, ele, em um congresso, acho que foi até em Londres, tínhamos uma mesa, né? Francófilos, de fonte inglesa, anglo-saxófona, mas as cabeças eram assim, quando você via as pessoas, falavam o francês, era assim. E aí o presidente se incomodou, ele disse, Messieurs, dames, la langue officielle de l'Asie, c'est le français. L'anglais, c'est une langue véhiculaire. Você imagina chamar o inglês de idioma veicular? Porque o idioma mundial da sommeleria era o francês, não existe isso. Hoje o idioma é francês, é inglês e espanhol. A língua mais falada do mundo é o espanhol, não é o inglês. Em quantos países você fala inglês? Em todo lugar do mundo. Inclusive na Argentina, inclusive Sim, na total. Venezuela, Chile, etc. Mas hoje, para você se tornar campeão, você tem que dominar um desses 3 idiomas. Esse já é o nosso primeiro fator de peneira. De peneira ali, né? A gente faz as seleções, faz as diplomações em um segundo idioma. Não é fazer em português. Não é ser o melhor sommelier. Tem que tirar um diploma mundial, uma outra língua. Inglês, pode escolher. Que não seja a sua língua maternal. Então, aí você vê que nas Américas existem países com mais facilidade. Por exemplo, por que só o Canadá que vence? Porque o Canadá é bilíngue. Se você nasceu com um sobrenome francês, você fala em inglês. Se você nasceu com um sobrenome inglês, fala em francês, mas você fala normalmente dois idiomas ao mesmo tempo, quase que diariamente. E deve ter um incentivo Porque mais você se esforçar a interessante. falar inglês. Tem um incentivo mais interessante no estudo também lá fora, né? Claro. Aqui a pessoa tem que se desdobrar do trabalho para estudar e... Nós já tivemos diplomação recentissimamente. Eu fiquei muito orgulhoso em ver brasileiros que sabem falar bem inglês. Então isso já é um grande fator de importância. Então, acho que nós estamos no começo agora. A Argentina nos superou. Porque a Argentina tem uma escola diferente da brasileira. Eles têm, pessoalmente, acho que é favorecimento de empresário que se estabeleceu lá fora. Então, tem muito argentino que tem estabelecimento na França, em Paris, milionários mesmo, né? Então, é fácil ter um intercâmbio. Eu garanto para os finalistas, se ele fazer um estágio, a gente faz. O meu sommelier, Marcos Lima, quando eu tinha a Locanda de la Mimosa, ele foi fazer um estágio à l'Auberge de Lille, 3 estrelas Michelin, isso não me lembro em que anos. Aliás, o Marcos, se você está assistindo, você poderia me dar esse suporte, que eu não me lembro que ano que foi isso, mas foi nos anos 2000, talvez, final de 90, 2000, ele foi trabalhar durante 2 meses a Estrasburgo, na Alsácia. E hoje ele é consultor de uma empresa importante de vinhos. Ele já é bilíngue hoje. Então, olha só, nasce no Ceará também, né? Se torna o melhor sommelier brasileiro e se torna depois um grande finalista para poder ter a chance de trabalhar com vinho em determinados ambientes ou estabelecimentos que requerem conhecimento de língua. Então, primeiro a nossa poda era no idioma. O idioma. O resto é trabalhar em restaurantes, carregar bandeja, é só. E o conhecimento teórico, nós temos dezenas ou centenas de pessoas que são tão preparadas quanto. Mas no serviço, não. É aquilo que eu te falo, a bandeja vai reinar. Quem quer ser campeão brasileiro tem que carregar bandeja. Ser campeão brasileiro, volto a repetir mais uma vez, não significa ser o melhor sommelier do Brasil. Você ganhou a competição com aquele que querem se provar, querem provar que somos melhores. Competição é uma coisa à parte, né?
Você viu, falando de competição, Sinner, número 1 do mundo, acaba de perder o US Open para o número 2 do mundo, que se tornou o número 1 do mundo. Gente, para você ser batido, que melhor do que ser o número 1 é ser o número 2 para ter a chance de ser o número 1. Total. Então a gente tem que ter essa filosofia, esse enquadramento profissional para chegar lá. Muito bom, muito bom. Daniel, a gente, antes de começar a gravar aqui, a gente estava falando desse Capuane aqui, de vinho brasileiro também. Como que você enxerga essa... A gente falou um pouco já durante o podcast, mas como você enxerga essas novas regiões, a dupla poda? O que você está vendo de legal acontecendo por aí? De legal tudo, você leva vinhos, ou as vinhas em lugares impensados, né, até então, e aí você vê que a imensidão brasileira, né, hoje já nos obriga a termos no nosso material didático de formação, não é só Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, não é só Bento Gonçalves e São Joaquim, hoje tem... O Rio Grande do Sul já tem um... Pois é, mas hoje nós temos essa facilidade justamente porque a diversidade climatológica que existe nesse país é continental. Tem que fazer um módulo de especialização só de Brasil, né? Não pode esquecer que a viticultura nasce no Nordeste. Essa fonte que o professor Murilo conseguiu aplicar no Sudeste, no Centro-Oeste, ele nasce no Nordeste. Só que no Nordeste a poda era natural. Era só você parar de regar e você fazia o inverno acontecer. Aqui lá eles têm 3 colheitas. Petrolina te diz alguma coisa? O projeto Cinzano nasce nos anos 70 em Petrolina. Miolo, ele foi para o Nordeste nos anos 80. Hoje a realidade nordestina é outra. Lá continua, não precisa de dupla poda lá, ou poda de inverno. Lá é dominar o assunto água. A água é outra fonte de poda. Se você tem uma palmeira na tua casa e você não regar, ela vai dormir, vai morrer. E depois vai... Absolutamente. Se ela broxar um pouquinho da água, ela volta a se erguer. Então, essas regiões novas criaram um monte de possibilidades. Então, empresário que sempre tiveram isso como hobby, como colecionador de vinho, como tomador de vinho lá fora, hoje tem a possibilidade de ter uma vinícola ao lado da empresa dele, no estado dele, Goiás, Minas, sei lá onde. Então, Ribeirão Preto. Desculpe se eu esquecer algum estado. Vai, com certeza. Mas isto te dá a possibilidade de você ter uma indústria que leva, volto a repetir, já falamos no começo, volta a levar as pessoas para o campo. Que hoje ninguém quer. Na Itália, ninguém, mas não tem um italiano que ordena a vaca. Diz, não, mas a vaca hoje ordena mecânica. Mas tem que ter um cristão que bota a máquina naquelas tetas lá para sair o leite. Não é italiano que acorda às 4 da matina, sábado, domingo, Natal, Páscoa, Réveillon, que faz isso. Então é cultural. Hoje ninguém mais quer o campo, porque o campo é ingrato. Ele é grato, né? Ele é grato porque te dá. Mas é pesado. Mas você tem que estar lá. Então, a gente fazendo isso, você leva as pessoas de novo de volta para o campo. Aquele mesmo funcionário que foram para a capital do estado XYZ, eles podem voltar para regiões nativas deles, porque tem uma indústria que você vai para o campo, se você quiser, ou vai na indústria mesmo, no setor de engarrafamento, aí na administração, você criou uma vertente de negócio. Eu acho que isso é espetacular. O vinho socializou regiões que eram inadmissíveis antes. Cria um ecossistema, uma parte econômica no entorno que é incrível, né, cara? É importantíssimo isso. Depois tem ele no turismo que vai junto. Aí a vinícola tem o restaurante tem a pousada tem o diretor do hotel. E a bolha vai, né? E o entorno e não sei o quê. E eu acho que, eu já falei isso algumas vezes aqui, eu acho que o enoturismo é a porta para a gente trazer mais entrantes para o mundo do vinho. Eu acho que é uma da... Porque, o cara de Minas ali, para ele ver uma vinícola, ele tinha que ir lá pro sul. Claro. Hoje não, ele tropeça em uma vinícola. Então, para ele se identificar com a bebida é muito mais fácil. E o enoturismo encanta muito mais do que qualquer coisa, né? Pois é, que bom, né? Que a gente conseguiu criar esse vínculo com a terra e vínculo com
o trabalho, vínculo com o serviço, são todas missões que a gente carrega nas costas com muito orgulho. Então, acho que é mais um ponto positivo para a ABS, é mais um ponto positivo para ABS regionais, e se Deus quiser, a gente vai multiplicar ainda mais. Aonde tem condições de ter curiosos, tem que ter algumas associações que se dispõem a dar instrução. Então, acho que isso é bacana. A gente entrevistou aqui a Isabela, né? Que trabalhou com o Murilo lá por muitos anos. Ele foi um dos episódios mais assistidos, assim, dentro do Spotify, do YouTube. A gente conseguiu desmistificar muita coisa que tinha ainda sobre dupla poda, ou colheita de inverno, ou seja lá como vocês queiram chamar. Só não vai chamar de poda invertida porque isso não existe. Mas foi um dos episódios mais legais, assim. No prazo, né? Só o prazo. Se for o prazo. Mas foi muito legal, assim, a gente conseguiu trazer muitas nuances, detalhes técnicos que precisava, assim, né? Porque tem muita gente que torce o nariz, né, cara? É impressionante ainda como tem brasileiro que torce contra pra um negócio que já é realidade, né, cara? Mas a força da gravidade é maior do que... É maior, né? Então aquilo é no way back, não tem volta. E o que desperta algo no Dânio ainda, cara? Hoje em dia, com relação a vinho. Agora eu estou sedento para criar o capítulo ensino mesmo, escola. Escola hoteleira de qualidade, escola de cozinha de qualidade, escola de salão de qualidade, não só no vinho, o serviço, a etiqueta, a elegância. Etiqueta é uma coisa que... Você nasce nobre. Não é nasce nobre porque você é filho de um príncipe, de um barão, de um conde, porque você acaba entendendo que tudo isto faz parte do conhecimento, da educação, do ensino. A etiqueta se aprende na mesa, se aprende sentado em um banco de escola. Posso falar, professor? Não é interromper abruptamente. Então, não se interrompe um cliente, não se desmistifica o gosto do cliente. Tudo isso você aprende com o cliente. Então, é o respeito do cliente. É aquele que te emprega no estabelecimento. Seja ele restaurante, ou seja ele na inoteca, ou seja ele onde você quer que seja. Então, respeito para o cliente. Quem deu uma aula disso aqui foi o Cabral, cara. Cabral, ele criou até os Cabralzinhos, né? Mas eu fiz um trabalho paralelo ao Cabral. No Rio, ele fazia aqui com Pão de Açúcar, eu acho, eu fazia no Zona Sul do Rio. Eu acho que tudo isso é ensino, é conhecimento. Não, total, foi esse o contexto de levar o ensino, levar o porquê que você está fazendo isso, porquê daquilo e de como saber se portar, o garfo, não sei o quê. E ele trouxe histórias, assim, que são muito legais, assim, com relação à questão de etiqueta mesmo, né? E que é uma coisa que se perdeu na sociedade, né, cara? Não pode. Não pode, né? É uma coisa que, infelizmente, foi. E acho que no macro, dificilmente a gente vai voltar a ter uma... Mas será sempre o micro que faz as projeções do macro. O micronegócio projeta o grande negócio. Não é o contrário. Não é o grande negócio que projeta o pequeno negócio. É o contrário. Isso que é... Aquelas lições de sabedoria, né? Eu tenho um prazer de entrevistar essas pessoas que têm uma trajetória tão grande assim, que é só ficar ouvindo, né? Você dá uma provocada ali e fica ouvindo. Eu adoro. É um prazer entrevistar. Obrigado pela oportunidade, de qualquer forma, mais uma vez, para eu poder estar aqui, tentar contaminar quem quer que seja ou quem quer que possa entrepreender a nossa profissão. Muito bom. Daniel, o que não falta na tua adega? Assim, o que não falta? O que você toma no dia a dia? Falta, não é que não falta. O que me falta? O que você toma no dia a dia aí? Não, eu tenho literalmente... o meu gosto é total versátil. Eu não tenho predileções. É claro que tenho aquilo que eu gostaria de beber, mas não necessariamente tudo aquilo que eu gosto de beber é aquilo que eu bebo, né? Até por uma questão econômica. Porque não podemos esquecer o lado vilão da história, né? Que a gente cria o nosso patamar de consumo, né? O dia que eu posso mais, faço mais, conheço mais, vou mais. Veja que você tem que se acontentar com tudo. A refeição sem vinho é uma refeição muito pífia. Não precisa ter um grande vinho sempre.
Até porque perde, se torna uma banalidade, né? Você já pensou que chatice você poder tomar todo dia Romanée Conti no almoço e no jantar? Eu acho que é ridículo. Isso não pode, até porque os volumes desses vinhos não são um volume para você. Para isso, né? Para isso, vamos fazer uma festa para 500 Romanée Conti. Primeiro que não tem, mas se tivesse, também não serviria. Banaliza o negócio. Não teriam 500 pessoas para apreciar um Romanée Conti na tua roda de amigos, né? Tem. Ah, na tua? Tem, na minha, eu nenhuma dúvida que tem. Tem uma fita, pessoal. Mas não é isto, que o nosso dia a dia é diferente. Eu gosto de vinhos corretos, eu gosto de todas as tipologias. Tem hora para espumante, tem hora para branco, tem hora para rosado, para tintos leves, para tintos encorpados. Esse sou eu também. Eu sou A questão de oportunidade, multifacetado nesse sentido. local, companhia, ocasião, Eu adoro vinho temperatura. brasileiro, eu gosto do vinho argentino. Tenho as minhas predileções. Eu não sou italianófilo, não sou francófilo, não sou brasileirófilo. Tudo o que é bom eu aprecio. E tudo que é bom tem faixas de horário, de preço, de situações. É o bom senso que manda. Sempre. Hoje é um dia especial para mim, então vou abrir o melhor vinho que eu tenho na minha vida. O melhor vinho que eu tenho na minha vida não precisa ser necessariamente o Petrus ou o Sassicaia. Posso tomar um grande Valpolicella, um excelente Nero d'Avola, um grande Côte d'Iron, um excelente vinho da Córcega, da Sardenha, da Sicília, brasileiro, por que não? Então, acho que é uma questão de profundidade. Eu me sinto uma pessoa profunda hoje, não só superficial, não. O meu gosto não é superficial, o meu gosto é muito profundo. Profundo gosto e respeitoso. A gente tem que ter respeito do gosto. Você tem que estar pronto para tudo. Eu acho que a felicidade está ao nosso alcance. É só você ser feliz. Eu estou felicíssimo com esse vinho branco. Se tivéssemos o rosado, estaria tão feliz quanto com o branco. Se fosse um tinto, tampouco me incomodaria. Então, acho que você está compartilhando comigo esse vinho porque nós estamos numa conversa de vinho. Pouco importa a cor. Ou tem importância para você isto? Não, para mim já Não não. é importância. Então, é isso que no meu dia a dia é importante ter condições e possibilidades de saúde para você poder compartilhar. E, sobretudo, uma coisa que eu queria deixar uma mensagem aqui para todos os queridos colegas, amigos, o jovem que se intraprende nessa profissão, beba absolutamente com consciência, com inteligência, porque o excesso não é ser mais resistente que o outro. O excesso te leva fatalmente a coisas que não são agradáveis. Eu já vi sommeliers bêbados. A gente não está difundindo essa profissão de bêbados. A gente tem que difundir a absoluta tolerância e a posologia. A gente não tem uma dosimetria infinita. Ah, jamais. Né? Então, Assim como na vida, é a intensidade e a moderação. assim como na vida e como no vinho, nada como um equilíbrio. É isso. A gente não podia finalizar com uma melhor, Daniel. Puta, queria agradecer de coração mesmo a disposição de vir aqui para trocar essa ideia com a gente, bater um papo. Vai me provocando que eu caio de novo na rede, não tem problema. Não, com certeza. Eu gosto de ser peixe, É isso. gosto de ser pescado. Então, só agradecendo nossos apoiadores aí, Triguiúva, que mandou esse Capuane incrível aqui pra gente, o Chardonnay 2022, barricado na medida certa. Ó a cor dele, coisa linda aqui, Agora cabe de novo o brinde, né? cabe. Pra Então, finalizar, pra finalizar, 10% de desconto, SomCast 10, acessa lá, QR Code tá na tela. Agradecer também a Incâniva por essa charcutaria incrível, QR Code tá na sequência aí, fala com o Hugão lá. Daniel, e muito obrigado pelo convite. vamos brindar quantas vezes seja possível. Saúde a todos. Obrigado, saúde.